Bom dia, amigo. Esse é nosso momento de encontro matinal e como hoje é quarta-feira, eu tenho que convidá-lo para nosso encontro logo mais em nossa igreja. Na verdade, hoje é uma quarta-feira especial, porque como é a última quarta-feira do mês, nós estamos nesse exato instante como igreja reunidos em culto matutino de oração. Então, na verdade, eu quero saudar os membros da Igreja Batista da Capunga que estão nesse instante encerrando o seu culto de oração. Hoje, durante todo o dia, teremos uma programação especial com um bazar missionário e à noite, então, estaremos juntos para orar e você é nosso convidado. A partir das 7 horas da noite, estaremos juntos em nosso culto de oração, a oportunidade para orar uns pelos outros, para compartilhar nossas necessidades, para estudar a palavra de Deus. Será uma alegria recebê-lo. Se é difícil para você vir até a Capunga, vá a uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica próxima à sua casa, que hoje se reúna em oração, e aproveite esta oportunidade. Antes da nossa reflexão, quero apenas acrescentar aquele abraço todo especial para os aniversariantes de hoje. A vocês, portanto, todas as bênçãos do Senhor, toda a graça de Deus e que a paz do Senhor marque a sua vida. Recebam, portanto, esse abraço carinhoso. Agora vamos juntos à palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12, nós lemos o seguinte: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Com esse texto, nós chegamos ao terceiro dos 5 pilares da Reforma Protestante, que tem sido nosso assunto durante esta semana, numa referência ao fato de que amanhã se celebra o Dia da Reforma Protestante, numa lembrança ao que aconteceu no século XVI. Nós temos mencionado, desde segunda-feira, aqueles que são os pilares da Reforma Protestante. Falamos aqui já sobre sola gratia, sola fide, e hoje eu gostaria de falar sobre o terceiro desses pilares, solo Christo. Geralmente se usa a expressão latina para falar desses pilares, e esta expressão de hoje significa só Cristo, ou somente Cristo. Este é um ponto fundamental da mensagem do Evangelho. Por que ele é tão importante? Por algumas razões. Uma delas é que nós entendemos que para que possamos conhecer a salvação e para que possamos proclamar a salvação, nós temos que ter muito claro em nosso coração e em nossa mente o conteúdo da mensagem dos Evangelhos. E é nos Evangelhos que aprendemos que Jesus veio ao mundo para ser o Salvador. Quando o próprio Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele deixa claro que o entendimento de que esse caminho é ele, é fundamental para que nós não sigamos caminhos errados. E ele diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Entenda, portanto, que todas as religiões que ensinam propostas alternativas de salvação estão, na verdade, desviando as pessoas do caminho que é Cristo. Nenhuma proposta religiosa propriamente salva. A salvação é em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Ele é o único Salvador. Isto é apresentado de forma reiterada nas Escrituras. O texto que lemos inicialmente é parte do discurso de Pedro diante do Sinédrio. Depois da pregação do Pentecostes, depois do modo como a igreja começa a crescer, há uma primeira perseguição, e nesse momento de perseguição, questionado a respeito da mensagem que está transmitindo, Pedro tem a oportunidade de falar diante do Sinédrio e ousadamente diz àqueles homens e àquelas autoridades, tanto da área eclesiástica como de certa forma judiciais, ele tem a oportunidade de falar àquelas autoridades e diz que Jesus é o único Salvador. As palavras do versículo que lemos são muito claras, e em nenhum outro há salvação. Significa dizer que nenhum outro líder religioso pode ser evocado como meio de salvação. Significa dizer que não existe mediação através de nenhum santo vivo ou morto.
Significa dizer que não existe nenhum mediador a não ser Cristo Jesus. Significa dizer que qualquer outro caminho trilhado pelo homem, seja o caminho das boas obras, seja o caminho das indulgências, seja o caminho do purgatório, seja o caminho da reencarnação, qualquer outro caminho proposto é mentira, é inútil, é vão, é sem sentido. Eu preciso entender e preciso ter claro em meu coração que a palavra de Deus não deixa margem para dúvida. Pedro diz, e em nenhum outro há salvação. Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas adiante o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, eu sempre menciono esse texto aqui, Paulo diz para Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qualquer verdade diferente dessa não merece crédito. Qualquer afirmação diferente dessa, claramente apresentada na Bíblia, não deve ter a nossa atenção. Por isso, Paulo tão cuidadosamente alerta aqueles aos quais escreve, dizendo que eles jamais aceitassem um outro evangelho diferente daquele que houvera sido pregado. Na Bíblia nós temos a apresentação muito clara de que a salvação é um presente de Deus, que conhecemos por meio da fé, mas a fé em Cristo Jesus. Qualquer outro meio, qualquer outro caminho será uma tentativa inútil, frustrante e levará à condenação. Em Cristo, nós recebemos a salvação eterna. Por Cristo, nós experimentamos o perdão dos nossos pecados. Com Cristo, nós podemos caminhar em direção à vida eterna. Por isso, eu queria que você tivesse muito claro em seu coração e em sua mente o caminho que é Jesus Cristo. E que nesta manhã, se você ainda não decidiu por trilhar este caminho, que você o fizesse agora. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra claramente nos apresenta o caminho para a salvação. Apresenta-nos como o único caminho. E eu te peço, Senhor, que cada pessoa que nos assiste neste instante tenha consciência clara de que nenhuma outra tentativa poderá levar à salvação. E que esse coração se abra para receber a Jesus, para experimentá-lo como Salvador e para ter em Jesus Cristo a certeza do perdão dos seus pecados e a convicção da vida eterna. Ó Pai, que esta seja a experiência de todos quantos nos assistem neste momento. É a oração que fazemos nesse instante, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Sabia que a cada dia mais e mais pessoas estão participando do Dia Nacional de Ação de Graças? É uma data muito legal. É comemorada sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro. Então por que você não acessa o site açãodegraças.com.br para conhecer? Aproveite, curta e compartilhe com todos os seus amigos. Participe! Afinal, agradecer faz bem e deixa a gente feliz. Acesse o site açãodegraças.com.br.